Eu separei esse espaço aqui para a gente falar sobre um assunto que não é tão agradável no que diz respeito a ambientes virtuais, mas que acontece e muito, que são as ofensas na internet. Então, desde que esse canal aqui começou a tomar uma proporção maior, que mais pessoas começaram a vê-lo, eu tenho recebido alguns questionamentos de professores, principalmente, sobre como descobrir quem enviou determinadas ofensas. Esses relatos não aconteceram nem uma, nem duas, nem três, mas várias vezes desde o início do isolamento social. A ferramenta que as reclamações são mais recorrentes é o Google Formulários, que ela talvez seja a mais utilizada, do uso ser mais simples. E aí o professor a utiliza fazendo pesquisas para dar direcionamentos no seu planejamento, ou então como avaliações, né? Nos dois casos já aconteceram de alunos enviarem ofensas diretas ao professor ou aos colegas. E aí, antes de dar algumas possíveis soluções para isso, colocando aqui algo bem pessoal, eu não acho que procurar quem foi que enviou aquelas ofensas valha o esforço, porque a sua dedicação enquanto professor para preparar esses materiais, o seu estudo, suas horas de estudo, para que aquilo ficasse pronto e você aplicasse com a grande maioria que realizou aquilo de maneira adequada, eu não acho que vale o seu gasto de tempo para descobrir quem é essa pessoa que naquele momento resolveu querer chamar atenção enviando uma ofensa, tá? Então, assim, eu sei que não é legal receber ofensas, ninguém gosta, pode desmotivar, mas a gente tem que lembrar que ainda é uma minoria. Uma minoria que tenta chamar atenção usando desse recurso. Então, repetindo, eu não acho que você parar para descobrir quem seja vale o esforço do tempo que você dedicou para preparar essas atividades e aplicar com seus alunos e lembrar que a grande maioria pode ter feito isso de maneira adequada, gostou e vai te admirar por isso. Bom, pensando na prova do Google Formulários, você tem que ter uma identificação de quem está realizando aquela prova. Então, para os professores que usam o G Suite, por exemplo, eles podem restringir aos membros da SEDUC, que quando a gente cria um formulário, a partir do nosso e-mail institucional, ele já vem com essa configuração feita. Tanto é que quando a gente vai disponibilizar para o público em geral, a gente tem que tirar esse item para que as pessoas consigam responder a prova ou a pesquisa. Então, fazendo uma prova do qual você precisa da identificação do aluno, você pode manter essa configuração de que somente membros da Secretaria da Educação podem responder aquilo. E aí, os alunos têm que entrar com seus e-mails institucionais para que eles tenham acesso a essa prova e a respondam. Você mantém como responder somente uma vez e a pessoa se identifica colocando seu e-mail institucional, vai responder a prova e encerrou. Ela não consegue responder novamente com aquela identificação e se ela tentar fazer uma outra identificação, vai ser um @gmail, um e-mail que ela vai criar e esse e-mail não vai dar permissão para que a pessoa responda aquele formulário. Com isso, é bem provável que você consiga zerar qualquer possibilidade de um aluno colocar situações inadequadas naquele formulário. E se o fizer, você vai ter a identificação dele. Em relação à pesquisa, já a pesquisa, muitas das vezes elas são anônimas. A gente só quer uma opinião da grande maioria para que a gente possa dar o direcionamento no nosso planejamento. E aí, infelizmente, vai acontecer. Quanto mais pessoas responderem àquela pesquisa, maiores as chances de haver situações assim desagradáveis. Só que daí então, novamente pensando como escola, eu acredito que o caminho a se seguir não é tentar descobrir quem fez aquilo, mas de repente fazer daquilo um motivo para se trabalhar algo maior com todos, e aí de uma próxima vez você conseguir minimizar ou de repente zerar ofensas enviadas por alunos. Lembrando que, uma vez que esse link ele é disponibilizado para fazer uma pesquisa, ele pode cair nas mãos de pessoas que nem mesmo são alunos. Então, essa pessoa pegou esse link, sabe que alguém vai receber aquelas respostas, coloca essas ofensas, e aí eu te garanto que vale muito menos a pena ainda
perder tempo tentando descobrir quem é que enviou aquilo, sendo que aquela pessoa nem mesmo seu aluno possa ser. No mais, essas respostas são sigilosas, só recebe o dono do formulário, e se você as recebe e as ignora e traz o assunto para a classe, não querendo achar quem fez aquilo, mas conversar com seus alunos os motivos daquilo acontecer, garanto que você não vai dar o espaço que aquela pessoa quis para chamar atenção te enviando essas ofensas. E aí eu vou deixar na descrição 2 links de 2 matérias que tratam exatamente sobre isso. Uma do Terra Educação, uma da Nova Escola, e que as soluções tomadas pelas instituições foi o diálogo com seus alunos. Agora, algo que eu acho muito interessante de trabalhar com seus alunos, pode ser agora ainda de maneira no ensino remoto e até quando nós retornarmos para o ensino presencial, é falar com eles sobre comunidade, presencial e virtual. Quais são as diferenças desses 2 tipos de ambientes? O que se pode se fazer em um, que não se pode fazer no outro, ou que não se pode fazer em nenhum dos 2. O que motiva as pessoas a se comportarem de maneiras diferentes nesses 2 ambientes. E para que isso seja trabalhado, tem 2 aulas do Centro de Mídias que falam que vão ajudar você nesse planejamento para trabalhar isso com seus alunos. Eu vou deixar aqui linkado também. Uma é sobre cyberbullying, que é uma das primeiras aulas a serem apresentadas no CMSP, e a outra é sobre comportamento digital, que é uma das mais recentes, e ambas garanto que vai trazer bastante bagagem para que você trabalhe com seus alunos determinados assuntos no que diz respeito ao comportamento no ambiente virtual e no ambiente presencial, em comunidades virtuais e comunidades presenciais. Mesmo que você não seja professor de tecnologia, eu sugiro que você vá no caderno do aluno de tecnologia e inovação do ensino médio. As 4 primeiras atividades falam de comunidade. E aí ela vai traçando as diferenças da comunidade virtual, presencial, vai levando o aluno a essa reflexão e depois vai aprofundando o trabalho. E aí essas 4 atividades vão trazer o aluno da análise à produção. Então das diferenciações desses 2 ambientes até a produção de um ambiente online para discussão de um determinado assunto. E nesse ponto, o seu aluno vai estar muito mais conscientizado da importância de refletir sobre o que é postado em um ambiente online, do quanto a gente é responsável daquilo que a gente coloca na internet. Então a gente sabe que o ambiente virtual ele vai dar margem para esse tipo de comportamento, mas principalmente para nós, educadores que trabalhamos nas escolas com os nossos alunos, antes de tentar descobrir quem é o autor daquela ofensa na tentativa de puni-lo, é mais enriquecedor para nós tentar entender os motivos daquilo ter acontecido e quais são os meios que a gente tem de se trabalhar com todos, a conscientização, a tentativa de conscientização sobre a nossa responsabilidade em relação ao ambiente virtual. Porque o autor daquela ofensa, ele vai embora, né? Mas a sua experiência de como saber lidar com algo parecido, ela vai ficar. Então aqui é provavelmente como eu faria com os meus alunos, mas eu não tenho como falar por todos e nem posso, e talvez eu esteja sendo egoísta, dizendo de uma maneira de se trabalhar, levando em conta a minha realidade, e é por isso que eu gostaria muito que vocês colocassem aqui qual é a opinião de vocês em relação a esse assunto, como se vocês concordam ou não com esse tipo de tratamento diante de situações desse tipo, e se não, como que vocês se comportariam diante disso. E se concordam, que outras maneiras vocês poderiam, ou vocês de repente já o fizeram, de trabalho, de desenvolvimento de trabalho em relação a isso com os alunos na escola. Então é isso, até o próximo vídeo e não se esqueçam de conferir os links que tem mais material sobre o assunto para vocês, tá bom? Até mais!